eu queria falar das substituições. Bom tópico que eu tinha esquecido. Onde está a escalação novamente aqui? Né, a gente destacou, né, da escalação do técnico Dorival essa questão de meninos chegando, né, no banco de reservas, que é o caso do Peterson e do Mateusão, né, pela primeira vez aí relacionados pelo técnico Dorival Júnior no profissional, Rafa. E aí eu fiz esse mesmo questionamento que eu vou te passar agora, eu fiz na Dali, para a galera que acompanhou o jogo com a gente. Novamente aí agradecer a galera que curtiu a Dali com a gente lá, deu a moral para a gente lá hoje. Mas, Rafa, eu queria saber a sua opinião sobre os jogadores que entraram, né, as 5 alterações do Dorival. Quais foram elas? Foi Thiago Maia, entrou hoje, entrou o Matheus França, entrou o Everton Ribeiro, entrou a Arrascaeta e entrou o Vitinho. Essas foram as 5 alterações. E quem saiu do time titular hoje foram João Gomes, Vitor Hugo, Pedro, Marinho. Quem mais, hein? Esqueci o último. Lázaro, obrigado. Então essas foram as 5 alterações. Queria saber a sua opinião sobre elas. E a segunda pergunta é a seguinte. Não dava para ter colocado o Mateusão e trocar o Pedro, né, por um outro centroavante? Um outro centroavante? Afinal de contas, levou para lá. Poderia usar, né? Estava à disposição, né, Rafa? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que isso mostrou um pouco que o Dorival chamou o Mateusão talvez como uma situação de muita emergência ou mesmo para ele se ambientar, né? Porque quando sai o Pedro, o único jogador que poderia manter características de uma maneira minimamente parecida ali era o Mateusão, porque você não tinha o Gabigol, né? Em alguns momentos o Vitinho ficou centralizado, é uma posição que ele tem muita dificuldade para fazer, mas eu acho que o Dorival acabou indo naqueles que já estão há mais tempo. Acho que ele não quis furar a fila, acho que ele quis respeitar. Por exemplo, o Peterson poderia ter entrado aberto pelo lado esquerdo em vez do Vitinho? Poderia. Seria uma substituição interessante, até porque grande parte da torcida sequer conhece o jogador, é um jogador de muito potencial, já daria alguns minutos para o garoto, mas aí eu acho que ficou mais pelas opções do Dorival. Mas naquela hora, o Pedro, ele não aguentou o jogo, né? O Pedro, imagino que ele pediu para sair ou ele demonstrou mesmo que não estava em condição. Segundo, eu estou indo pela coletiva do Dorival. Nessa hora, eu acho que o Mateusão deve ter pensado, falei, rapaz, agora pode ser minha chance de jogar aí pelo profissional um jogo do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Acho que seria uma mexida até melhor. Era um jogo que não se desenhava como perigoso para o Flamengo. E talvez o Mateusão pudesse ter uma estreia, quem sabe aí, até fazendo um gol, cara. Isso é muito importante para o garoto. Recentemente a gente viu o primeiro gol do Matheus França, tivemos o primeiro gol do Vitor Hugo contra o Altos de cabeça. Seria muito interessante que ele pudesse ter entrado, mas aí eu acho que foi uma opção mais conservadora do Dorival, que apesar de ter tido uma lógica nas substituições, vamos ser sinceros, as substituições dele não funcionaram. O time bagunçou, o time não soube muito bem o que fazer. Você mexer 5 jogadores sempre é difícil, né? E eles entraram num intervalo muito curto, tirando o Matheus França, eu tô vendo. O Matheus França pouco jogou, né? Ele teve uma arrancada e um chute de canhota bom que desviou. Parecia ser até um bom chute. Ele jogou pouquíssimo tempo. Mas num intervalo ali de menos de 10 minutos, entraram Vitinho, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Então, o time bagunçou um pouco. Talvez isso tenha atrapalhado o jogo também. Mas eu concordo com a sua decepção, Arthur. Até porque não tinha quem colocar no lugar do Pedro sem alterar de maneira muito brusca a característica do jogador. Então, talvez ele pudesse ter ousado e colocado o Mateusão. Mas eu acho que ele optou por respeitar a hierarquia. Concordo, Rafa. Concordo com você. Alan, você pensa diferente? Você pensa a mesma coisa? Quero também saber a sua opinião sobre as 5 mudanças do técnico Dorival no jogo de hoje. Dava para ter colocado ainda mais a gurizada para entrar em campo, até porque você já tinha um 2-0, você já tinha o resultado, e de repente, numa dessa, é uma boa oportunidade para você, quem sabe, achar novos reforços para esse time, né? Foi assim a chegada do Matheus França, a chegada do Lázaro com o antigo treinador. Será que não era o momento de talvez descobrir um Peterson? Aí, meu irmão, aí você vai ter que tomar cartão.
jogo já estava decidido, né? Como o jogo estava praticamente decidido, eu sim também era muito a favor de ter entrado o Matheus França, talvez aí, né? Os outros meninos. Não tinha motivo de ter que colocar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Eu traria os caras, como o Dorival fez, deixaria no banco em caso de necessidade. Contra foi contra o Corinthians, não foi contra o Santos, não. Contra o Santos a gente ganhou do Santos. Contra o Corinthians, a gente estava perdendo, e aí o Dorival foi e tentou colocar os caras, para que pudéssemos, né, reverter o placar. Não foi possível. Então, eu teria utilizado os caras que estavam no banco, né, que são jogadores principais, da mesma maneira. Isso não aconteceu hoje. Para mim, o Dorival acabou errando só nesse quesito. Eu vejo muita gente aí criticando o Dorival por ter tirado o Pedro e ter entrado com o Vitinho. Eu não sou contra a substituição do Pedro, mas eu vou na linha do Arthur, que deveria sim ter trocado o Pedro, então, pelo Mateusão, que estava no banco ali, estava à disposição e poderia ter jogado de atacante. Com relação a substituições, esse é meu posicionamento, Arthur. Não, perfeito, cara. Eu falei isso, inclusive, lá na Dália, porque, pô, o cara leva o menino lá, camisa 9 do Sub-20, né? Centroavantão do Sub-20. Desfalcou o Sub-20 que jogou hoje contra o Atlético aqui em Belo Horizonte, foi 0-0. Tirou o menino para ir lá pro profissional, para Brasília. Aí tu tira o centroavante, não tem outro. Tu bota o Vitinho, tipo assim, bota o menino, pô. Tá com o centroavante lá, bota outro. De repente o menino, pô, faz 2 gols, só dando um exemplo aqui. O menino arrebenta, já vira uma próxima venda, irmão. Tem que, pô, eu sou sempre a favor de entrar essa meninada aí quando esses jogos já estão bem decididos, cara. Sou sempre a favor, sempre. Sempre. Porra, eu prefiro muito mais um Peterson entrando. Vitor Hugo foi o exemplo que eu queria, o nome que eu queria falar antes de fazer da pergunta que eu fiz pro Paulão e não lembrei. Vitor Hugo foi assim. Muita gente acompanhou o Vitor Hugo no Sub-20, muita gente. Só que aí ele vai e entra contra o Santos e, porra, arrebenta. Come a bola contra o Santos. Então, de repente, você vê um Peterson, que todo mundo aqui também acompanha, todo mundo sabe quem é o Peterson. Mas, de repente, a gente fala, porra, esse menino tá pronto pro profissional, olha que coisa boa. Né? Já seria, por exemplo, um motivo de, quem sabe, ganhando um Vitor Hugo, ganhando um Peterson, pode ser motivo para você deixar de ter um Vitinho e etc. Né? Eu penso sempre assim, para mim a base ela é fundamental para essa composição de elenco. Eu acho que seria fundamental. Mas, tudo bem, tem quem não pense dessa forma. Deixa eu ver o que mais aqui que o pessoal continua naquela, né? Eu quero ir nos melhores e piores com vocês nessa reta final. Rafa, vou começar contigo nessa. Não vou estipular nenhuma pegadinha lá, Cleito Júnior, não. Quero que você fique bem à vontade para definir os seus melhores e piores da partida de hoje. E pode botar no máximo 3 de cada lado, que já é o suficiente. Tá bom. Eu vou na defesa, obviamente, o Gustavo Henrique. No meio-campo, obviamente, o Diego Ribas, não só pelo gol. Acho que o Diego foi um cara importante no time, distribuiu bem o jogo, levou o time ao ataque, nas vezes em que o Flamengo conseguiu ir ao ataque. No ataque propriamente dito, apesar de muitas e muitas atrapalhadas pela entrega e por um segundo tempo bom, onde ele quase fez uma assistência que o Vitinho desperdiçou, eu vou no Marinho. Eu acho que, apesar de todas as cagadas que ele faz, pelo menos o Marinho ele tem uma entrega muito grande. E hoje a gente teve 2 jogadores extremamente contestados, Vitinho e Marinho, um tentando acertar e outro tentando sabe-se lá o quê. Então eu vou premiar pelo esforço, até porque o Pedro foi prejudicado por peças que não funcionaram, inclusive o próprio Marinho em receber, em ser municiado, e o Lázaro também ficou bem abaixo. Agora, os 3 piores, vamos lá. O Mateuzinho foi muito abaixo, cara. Esse era um jogo que o Mateuzinho tinha que voltar para o páreo. Explodir, exatamente. Aí é o jogo, quer dizer, o seu companheiro, quem está disputando diretamente posição com você, é um cara que está numa crescente, está sendo elogiado. Fez 2 jogos muito grandes, de maneira muito boa. 2 jogos importantes. Jogou bem contra o Tolima e jogou bem contra o Atlético. Nesse jogo, você tem que mostrar ao técnico e à torcida que você quer jogar. Que você está pronto
para disputar a posição novamente. Ele mostrou o contrário. Deixou o Rodinei numa zona de conforto do caralho hoje. O que é horrível para todo mundo. Horrível. Para mim, para vocês que estão vendo, é ruim para todo mundo. O Rodinei tem que estar no fio da navalha. Ele tem que estar o tempo todo sabendo que ele tem que jogar 100%, tem que estar 100% concentrado. Beleza. Indo para frente, Lázaro, cara. O Lázaro é outro. Muita gente aí protestando, não, o Lázaro tem que ter chance, ele fez o gol importante contra o Atlético, não foi premiado, pois bem, ele teve uma partida desde o começo e não conseguiu sequer dar continuidade às jogadas, e apesar de ser um craque, apesar de tudo, hoje entre os que jogaram mal, eu tenho que colocar o Arrascaeta, eu sei que jogou pouco tempo, mas pelo que eu espero dele, hoje eu vi uma coisa impensável, que é o Arrascaeta matando todos os contra-ataques do Flamengo. Talvez se ele tivesse entrado um pouco melhor, a gente poderia até fechar com um placar mais tranquilo. Não é nada contra o jogador, é a referência técnica desse time, é o jogador que eu mais gosto de ver jogar, mas hoje ele entrou um pouco abaixo. Talvez, para entrar o Arrascaeta no jogo de hoje e tal, como o Arthur falou, a gente poderia saber dosar os minutos, talvez o França entrando centralizado ali, poderia até render mais que o Arrascaeta hoje, mas é um craque, é só uma curiosidade até, fica como curiosidade. Hoje o Arrascaeta não foi o Arrascaeta. Mas para mim são esses aí. Acho que não tem muito para onde sair, não. Muito bem, Rafa, muito bem. Alan Garcia, seus melhores e piores, e seus destaques dessa noite de hoje, Flamengo e Curitiba 2-0. Fique também à vontade aí, até 3 para cada lado, fique à vontade. Vou usar muito dos nomes que o amigo Rafa acabou de colocar. Para mim, o destaque positivo foi o Gustavo Henrique, né? Ele se posicionou melhor do que o Pablo, fez o gol, acho que ele fez uma partida boa. Eu vou também destacar a partida do Diego, com, né, aspas, um jogo no qual não teve que, né, se cobrar muito a parte defensiva do Diego Ribas. Ele conseguiu ali meio que armar um pouco a equipe, então acabou entregando bem. E eu vou colocar a questão também do Pedro, né, que dos jogadores remanescentes do jogo de quarta-feira, para mim ali ainda que se destacou. O destaque negativo é o Mateuzinho, para mim é uma grande decepção no ano. Eu vou na linha dos torcedores que acreditavam que o Mateuzinho pudesse ter um ano maravilhoso, pudesse se firmar como titular, e voltou sem vontade nenhuma. Lázaro, para mim, é uma decepção. E o Vitinho, que, cara, por mais que ele tenha entrado no segundo tempo, né, não tem como aliviar do Vitinho. Ele perde um gol cara a cara e ele faz uma partida horrorosa, horrível, né, a partida do Vitinho. E eu não vou botar nem o Arrascaeta, nem o Everton Ribeiro nessa de terem, apesar de terem entrado muito mal, fica os meus pontos com relação aos melhores e piores, Arthur. Muito bem. Eu tinha anotado aqui também meus 3 melhores e os meus 3 piores. Os 3 piores foram os mesmos do Alan. Mateuzinho, Lázaro e Vitinho. O Vitinho teve muito pouco tempo de jogo. Só que ele teve tempo suficiente para mostrar que ele não aparenta ter vontade nenhuma em vestir a camisa do Flamengo mais. Então, como o jogador veste o manto sagrado do time do meu coração sem essa vontade, independente de jogar 1, 10 ou 90, ele vai estar na minha lista de melhores ou piores, sempre do lado negativo, infelizmente. Essa camisa aí, irmão, não é todo mundo que pode usar, não. Então, se você ficar com essa cara de pau mole o tempo todo que você veste essa camisa aí, eu espero te ver longe do Flamengo o mais rápido possível. Eu já falei isso uma vez, tomei porrada, como sempre, mas eu repito, eu não vou descansar enquanto o Vitinho não sair do Flamengo. Para mim não cabe mais. Já deu, chega. Chega dessa palmolência. O time do Flamengo agora é outro. Era a cara do Flamengo há um tempo atrás. Era o retrato do Flamengo há um tempo atrás, era a cara do Vitinho. Não é mais. Nós demos a volta por cima. Então ele não combina com esse time mais. Na hora que ele entra, todo mundo brocha. Não combina mais. Passou. Acabou a fase. Próximo ponto. Entendeu? Vida que segue. Segue o jogo. Vai para onde você quiser. Mas longe dessa camisa. Não merece vestir. Igual tropa de elite tá dando tapa no cara. Tira essa roupa preta aí que você não merece vestir. Ponto. Chega. Cansei. Ah, Arthur, não sei o que. Dane-se. Pra mim, já cansei. E os 3 aqui, ponto positivo que eu separei, foi, em primeiro lugar, o Diego Ribas. Eu achei... Né, não é primeiro lugar, modo de dizer, mas para mim, os 3 melhores de hoje, eu faço também... Eu não sei se foi eu acho que nem o Alan, nem o Rafa colocaram, eu acho que esses 3. Posso estar errado. Rafa, me corrija se eu estiver errado.
mas eu coloquei Gustavo Henrique, Diego Ribas e Marinho. Foi os seus 3 também? Os meus. Foi, né? Foi o Alan que falou Pedro, acho. Isso. Então eu concordo com esses 3 aí também. Gustavo Henrique fez uma partida dentro do esperado de uma equipe que não deu muito perigo ao Flamengo, mas ok, para o Gustavo Henrique, para mim isso é ponto positivo, então é isso que importa. O gol, mero detalhe. O Diego Ribas fez uma boa partida também, que eu não esperava isso, então ok também. E o Marinho também, cara. O Marinho tentou, começou mal o jogo, mas começou tentando, né, se esforçando. Talvez o Marinho, a gente vê exatamente o que a gente gostaria de ver no Vitinho, que é a vontade, que é o esforço, né, que é o saber o significado do manto que está vestindo. O Marinho sabe a camisa que ele está vestindo e ele sabe da limitação dele. Ele sabe. Só que ele sabe que ao mesmo tempo que ele tem essa limitação e usa essa camisa, ele precisa se esforçar ao máximo. O Vitinho não sabe disso. Talvez se a gente tivesse um Vitinho com o tesão do Marinho, a gente teria um bom jogador no nosso elenco que a gente não tem.